Governo entra em modo de guerra contra Davi Alcolumbre e contra Alexandre de Moraes. Essa história da rejeição do Jorge Messias é bem mais complexa do que pode parecer num primeiro momento. Não se trata só da retaliação do Davi Alcolumbre, que preferia o nome de Rodrigo Pacheco, e do próprio PSD, de Kassab, que ficou também incomodado de Lula insistir que o Pacheco não fosse ministro do Supremo para disputar uma eleição para perder em Minas Gerais. Então, o desejo do Lula é que Pacheco dispute a eleição para o governo de Minas, eventualmente até para o Senado, para derrotar no Senado, caso ele tenha candidatura no Senado, um senador bolsonarista, ou no governo do estado, para ele perder, mas fazer palanque para a candidatura do Lula. Ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes articulou contra o nome de Jorge Messias porque tinha a avaliação de que o Messias estaria do lado de André Mendonça. André Mendonça fez campanha para Jorge Messias e, em troca, Jorge Messias estaria ali ao seu lado na relatoria do Banco Master e do INSS. Bom, a gente vai entender tudo isso e também o grande acordo feito por Flávio Bolsonaro para enterrar a CPMI do Banco Master. Eu já tenho falado há muito tempo, aliás, o MBL é o único grupo e o Partido Missão é o único partido que tem independência, né, para falar sobre escândalo de Banco Master. Não à toa, né, petistas e bolsonaristas se unem, nenhum deles falou um A sobre CPMI de Banco Master durante a sessão do Congresso Nacional, em que Davi Alcolumbre deveria ter lido a CPMI do Banco Master e, portanto, aberto espaço para que os líderes partidários, né, indicassem os seus nomes para participar da comissão. Aliás, agora, como eu mesmo sou um líder partidário, eu entro num rodízio de comissões mistas, né? Então, uma comissão mista eu participo, outra não, uma eu participo, outra não, o que me dá mais poder, tanto em CPMI como também em comissões mistas de medida provisória. Bom, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e também se filiar ao Partido Missão no link abaixo. Bom, vamos ler aqui a coluna da Andréa Sadi. Indignado, Messias diz a aliados que derrota ao STF foi golpe de Moraes e Alcolumbre. Ala do governo entra em modo guerra. O advogado-geral da União afirma a interlocutores. Esse afirma a interlocutores, na maior parte das vezes, a imprensa utiliza quando falou com o próprio, no caso Jorge Messias, mas o próprio disse para manter em off, não quer assumir a autoria da própria afirmação. Então, sempre que vocês lerem, isso não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes, quando você lê disse a interlocutores, o interlocutor é o próprio jornalista, só que ele não quer deixar, claramente não quer deixar em on, como se diz no jargão jornalístico, assumir a autoria da própria afirmação. Aí o jornalista vai lá que diz a interlocutores, como se o jornalista tivesse conversado com alguém próximo àquela pessoa, em vez de ter escutado da própria pessoa. Então, Jorge Messias está indignado com o que chama de a interlocutores de golpe do presidente Davi Alcolumbre e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para derrotá-lo, e vê também nos bastidores a atuação do Flávio Dino. Essa é a primeira vez que eu leio isso. Segundo o blog apurou, o advogado-geral da União, indicado por Lula para ocupar o STF, atua para mapear o que considera uma operação articulada para derrubá-lo. Obviamente, né? Desde o século retrasado não tem uma derrota em indicação para ministro do STF. É óbvio que teve uma operação articulada, ele nem precisa considerar isso. A interlocutores, o advogado da União afirma que houve ação direta de ministro do STF, citando nominalmente Moraes e Dino para influenciar o resultado. Na avaliação dele, a derrota não foi circunstancial, mas resultado de articulação, o que a aliados ele chama de um golpe. Gente, eu tava pensando logo no dia em que teve rejeição do Messias, quando você estiver tendo um dia ruim, imagina que você é o Jorge Messias. Por quê? Imagina que o ponto alto da sua vida, que você vai entrar para a história por causa de uma derrota humilhante. Imagina que a coisa mais importante que vai acontecer na sua vida é uma grande derrota em rede nacional. Já parou para pensar nisso? Nunca, nada que Jorge Messias faça no futuro vai fazer com que isso se apague da história. Ele não vai ter nenhuma vitória grandiosa o suficiente na sua carreira, que na minha avaliação agora está enterrada, ele vai ser um sujeito medíocre ali pro resto da vida, sem nenhuma chance de ascensão. Imagina que nada que você vá fazer no seu futuro vai marcar tanto a sua vida como uma grande derrota, e que nada que você possa fazer vai fazer com
com que você entre nos livros de história com uma citação positiva. Você sempre será o primeiro ministro do STF a ser derrotado em mais de um século. Que situação. Cara, pensa, sua vida pode estar ruim, mas pelo menos você ainda tem a chance de construir no futuro algo que vai ser grande. A maior coisa da sua vida vai ser uma coisa positiva. Pode ser uma coisa positiva dependendo da sua construção. Seja na sua carreira profissional, seja na sua vida pessoal, construir uma família, ter filhos, ascender profissionalmente, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ganhar dinheiro. Muitas coisas boas que vão marcar a sua vida estão por vir e podem ser as coisas que mais vão marcar a sua vida. Nada de bom vai marcar tanto a vida de Jorge Messias quanto marcou a derrota dele pro Supremo Tribunal Federal. Eu só queria fazer essa nota porque como eu sou uma pessoa que se preocupa muito com a perspectiva histórica, com o legado, em como eu vou ser lembrado, essa derrota do Messias, assim, é realmente devastadora para quem pensa dessa maneira. E ainda, a perspectiva de curto prazo, né? Imagina você tá tão próximo de ser uma das pessoas mais poderosas do país e de repente você é uma das pessoas menos poderosas do país para sempre, sem chance de reverter. Isso também com certeza ele deve ter chorado no banho, na cama, ele deve ter acordado chorando, não tenho a menor dúvida. Segundo relatos obtidos pelo blog, Messias diz a interlocutores ver uma digital explícita de Moraes e Dino na operação e sustenta que o episódio inaugura um novo momento na relação com o Supremo. Aliados de Dino negam nos bastidores que ele tenha atuado contra Messias em articulação com Moraes e Alcolumbre. Também afirmam que Dino lavou as mãos quando o governo indicou Messias por não considerá-lo o melhor nome. Provavelmente o Dino também, como ele foi senador, colega de Rodrigo Pacheco, com uma excelente relação com Rodrigo Pacheco, ele também defenderia a sua indicação. Nos bastidores, integrantes do governo têm repetido a mesma linha. Agora é guerra. E aí eu paro para pensar. O governo Lula, nessa guerra, tá muito enfraquecido. Que arrogante. Por quê? Eu vou falar para vocês. Quando o governo ele é derrotado na Câmara dos Deputados, geralmente ele recorre ao Senado. O Senado é muito mais governista, ou era muito mais governista, do que a Câmara dos Deputados, né? O governo até utilizava isso como a sua força na hora de negociar com Davi Alcolumbre. Agora eu tô no colégio de líderes e eu vejo as negociações entre os líderes do governo, da oposição, do centrão e com o presidente Hugo Mota. Então, a carta Senado sempre era invocada para dizer, olha, vamos negociar aqui para que passe no Senado? Porque se vocês nos derrotarem aqui, não vai adiantar nada que a gente derrota no Senado. Perdendo essa salvaguarda, o governo Lula não consegue mais aprovar nenhuma pauta importante. O que eu não considero tão grave assim, porque não é como se tivesse algo que salvasse a popularidade do Lula, né? Ele tentou ali com o gás do povo, não adiantou entre os mais pobres, ele só caiu. Ele tentou com a isenção do imposto de renda, entre a classe média só caiu. Aliás, não tem ninguém que rejeite mais o Lula do que a classe média. Que a classe média, do ponto de vista do orçamento público, é a que mais sofre. Por quê? Ela não recebe os auxílios sociais voltados para as camadas mais pobres. Então ela não é recebedora de imposto, ela é pagadora de imposto. E ela não recebe os privilégios de proteção de oligopólio, privilégios tributários, privilégios regulatórios que a elite recebe. Então, a elite está bem posicionada no sequestro do orçamento público e os mais pobres, do ponto de vista do orçamento público, também são mais recebedores do que pagadores. Então, não tem ninguém que odeie mais o PT do que a classe média, não à toa a Marilena Chaui tem aquele famoso discurso de que ela odeia a classe média. Então, o ponto do governo não aprovar mais projetos não é tão grave para o governo. Ele já tinha meio que largado mão disso. Agora, o ponto de não barrar pautas que são ruins para o governo, aí sim é um ponto mais grave. E eu digo para vocês, se esse momento que nós estamos vivendo agora, de tensão entre o Congresso e o Planalto, estivesse acontecendo no primeiro ano de governo Lula, Lula ia sofrer impeachment. E aqui eu entro numa outra fase da minha análise. Se Deus nos livre, Lula vence as eleições desse ano e assume um segundo mandato com esse sabor amargo com o Congresso e com a perspectiva de que a oposição terá um número maior de deputados na próxima legislatura, inclusive com uma grande bancada do Partido Missão, as chances do Lula sofrer um impeachment no segundo mandato são grandes. Eu digo isso pra vocês e se isso acontecer, recortem e me cobrem depois se o Lula vencer a reeleição da probabilidade dele sofrer um impeachment. Então, de um lado, na queda de braço com o Congresso, há muito pouco que o governo possa fazer. O que saiu notícia, né, é de que o governo vai cortar os ministérios, os cargos do Davi Alcolumbre. Primeiro, se o governo fizer isso, aumenta o ânimo do Davi de querer derrotar mais o governo aprovando pautas bomba contra o governo. Além disso, não vai ter grande impacto
impacto para o Davi Alcolumbre cortar cargo agora, pouco tempo da eleição, porque durante o mandato todo ele mamou no governo Lula. Lá ele! Irrigou as suas bases, elegeu seus prefeitos, né, mandou centenas de milhões de reais para o Amapá, que continua numa miséria, apesar de centenas de milhões de reais, e eu ainda sou obrigado a escutar que o estado de São Paulo precisa financiar mais o norte e o nordeste do país, porque o problema deles é falta de dinheiro, quando na realidade as maiores lideranças políticas, as mais poderosas do país estão no norte, estão no nordeste e revertem mais recursos e ainda assim continua uma desgraça, que é justamente porque os governos são horríveis, não porque falta dinheiro. Então não faria grande diferença pro Davi. Do outro lado, Supremo. O que o governo Lula pode fazer contra o Supremo? Ele pode fazer como ele fez com Dias Toffoli, vazar várias coisas para a imprensa que o governo sabe de Banco Master envolvendo os ministros do Supremo, só que isso o governo já tá fazendo, porque é uma questão de sobrevivência. Brigando ou não brigando com o Supremo, tendo decisões favoráveis ou contrárias no Supremo, o governo precisa vazar coisas contra Dias Toffoli e eventualmente começar a vazar coisas contra Alexandre de Moraes, porque senão o foco do escândalo vai ser o governo, o foco do escândalo vai ser o PT da Bahia, tá? Umbilicalmente ligado ao escândalo do Banco Master. Então a estratégia de queimar o Toffoli, primeiro, é uma vingança contra o Toffoli do Lula, porque o Toffoli, quando o Lula estava preso, não deixou o Lula ir no velório do irmão. Então essa é uma mágoa que o Lula vai carregar pro resto da vida. E, além disso, é um instrumento para voltar os canhões contra o Dias Toffoli e apagar, diminuir a pressão sobre o governo Lula. Estratégia que tem funcionado. O foco tem sido muito mais Dias Toffoli no escândalo do Banco Master do que Lula e o PT da Bahia. Mas ainda assim, também não há muito mais que o governo possa fazer em relação ao Supremo. Então o governo está numa situação complicada politicamente. As coisas não estão boas para o governo e não estão boas para o PT. O que significa que aqueles que têm sede de justiça, como eu, têm alguma esperança de que no meio dessa briga, cabeças de pilantras rolem. Para fechar o vídeo, outro tema importante falar, o acordo de Flávio Bolsonaro para que Davi Alcolumbre pautasse a dosimetria. E o Davi Alcolumbre, ele fez, eu iria votar a favor do veto contra a dosimetria se o Davi Alcolumbre não tivesse feito uma coisa, que foi retirar todos os crimes, outros crimes de faccionados, estupradores, que teriam uma progressão de regime suavizada por causa do projeto do Paulinho da Força. Por quê? Porque a gente aprovou o PL antifacção, que endureceu a progressão de regime. O PL do Paulinho da Força, ele meio que copiou e colou a progressão que existia antes e suavizou a progressão para os crimes ali que envolvem o 8 de janeiro. Só que como a gente aprovou o PL antifacção antes, ele foi sancionado antes, e o PL da dosimetria, ele foi vetado, portanto não entrou em vigor, se a gente derrubasse o veto e mantivesse aquela redação, sem que Davi Alcolumbre tivesse feito o que fez, o PL da dosimetria revogaria o endurecimento de progressão do PL antifacção. Aí o que o Davi fez? Ele deu uma interpretação bem pouco convencional. Ele fez um malabarismo ali à la Supremo. E aí eu acho que é mais um recado pro Supremo, falou, porque vocês podem fazer maluquice jurídica, a gente também pode. Ele disse o seguinte, olha, a intenção do legislador, a última vez que o parlamento votou uma lei, ele votou no sentido de endurecer progressão de regime. O espírito da lei da dosimetria não era suavizar a progressão para todos os crimes, era suavizar para o 8 de janeiro. Então o que o Davi Alcolumbre fez na prática? Olha, eu vou fingir que o PL do Paulinho também afetava outros crimes, porque a intenção do legislador foi afetar só o 8 de janeiro. Então a gente vai deliberar aqui só sobre o 8 de janeiro. Como foi desse jeito, eu votei para derrubar o veto, mantendo minha posição em relação à dosimetria de que o Supremo de fato abusou, puniu pessoas por crimes que elas não tinham cometido, quando elas deveriam ser punidas pelos crimes que cometeram. Não confundam a minha posição. Eu acho sim que aquelas pessoas devem ser punidas com cadeia, porque você vandalizar poderes da República é crime. Você agredir policiais, como alguns fizeram, é crime. Você agredir a cavalaria da Polícia Militar é crime. Se o MST tivesse feito isso, os bolsonaristas não teriam a mesma misericórdia. Então o meu posicionamento é justo. Seguinte, eles precisam responder pelos crimes que eles cometeram. Agora, atentado contra o Estado Democrático de Direito, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, tudo isso somado num processo atropelado, aí eu não vou defender, porque como eu disse pra vocês, eu sou justo. Então, no final das contas, se derrubar o veto significasse diminuir um pouco a pena do 8 de janeiro, mas às custas de soltar vida e por aí vai, eu não faria esse acordo. Diria o seguinte, olha, as pessoas do 8 de janeiro não valem mais do que 200 milhões de brasileiros que sofrem nas mãos de assaltantes
Mas, como Davi Alcolumbre mudou essa votação, falei, não, beleza, se é só para 8 de janeiro, a dosimetria eu voto, e foi assim que eu votei. Mas o acordo feito por Flávio Bolsonaro é, Davi Alcolumbre, não leia o escândalo do Banco Master, porque pega todos nós, e aí vota a dosimetria que ninguém aqui da minha ala vai encher o saco. Mas eu existo. E eu ingressei, então, impetrei um mandado de segurança para que o Supremo siga a própria jurisprudência. É direito da minoria a instalação de CPMI, e o Supremo reconheceu esse direito na CPI da Covid. O presidente Rodrigo Pacheco não queria abrir a CPI da Covid, o Supremo foi provocado e o Supremo disse, olha, o presidente não pode decidir sobre isso, porque a lei diz que se você coleta 1/3 de apoiamento e a minoria, a oposição, em tese tem 1/3, o presidente ele é obrigado a implementar, senão só vai ter CPI se a maioria quiser, e a maioria é o governo e o governo nunca quer. Então, eu provoquei o Supremo, aí você pode falar, pô, Kim, mas o próprio Supremo tá envolvido, você vai lá e provoca o Supremo? Bom, no mínimo, eu vou causar o constrangimento. Primeiro, eu vou manter a pauta viva, midiática, saiu muita notícia sobre esse meu mandado de segurança. Segundo, que as pessoas precisam falar desse assunto, elas não podem esquecer esse assunto, porque é o maior escândalo de corrupção da história do país, que as pessoas não estão prestando atenção e não estão se mobilizando como na época do Petrolão, que era um escândalo menor do que esse. Outro ponto, eu vou constranger o Supremo a ir contra a própria jurisprudência e deixar muito claro que eles estão passando o recibo de que eles estão envolvidos. Então, quanto mais a gente obrigar o Supremo a se constranger e passar o recibo de que está envolvido, melhor. É isso, meus amigos. Qualquer nova atualização, eu vou falando com vocês. Um abraço e até mais.